Ontem o Furacão, com a presença de mais de 37 mil pessoas na arena, venceu a equipe do Foz pelo placar de 3-1. Vamos ver os gols da partida. Primeiro gol do Zé Ivaldo, um golaço de cabeça do Zé Ivaldo. Segundo gol foi do Vitor Bueno. Vitor Bueno também deixando a marca dele. Aí o Foz descontou com o Ramon. Veja aí o gol do Ramon. E o Christian fechou o placar já na segunda etapa, fazendo o terceiro gol do Furacão. Final de jogo, 3 para o rubro-negro, 1 para o Foz. Furacão volta a campo já no sábado contra a equipe do São Joséense. Jogo marcado para as 4 horas da tarde no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Vamos acompanhar o que falou o técnico Paulo Turra após a partida. Sim, dentro da ideia que nós preparamos o jogo, com os jogadores específicos que estavam, era uma equipe para ter mais posse, uma equipe para ter mais aproximação, porque a gente sabia como o adversário jogava também, e dentro dessa ideia eles foram muito bem. A gente teve posse, a gente teve volume de jogo. Lógico que sempre tem os momentos menos bons, mas eu estou muito contente com essa ideia de jogo. Era o que eu queria e foi o que eles fizeram dentro de campo. Então, estou muito feliz. Boa noite, Turra. Robson De Lázari, Rádio Transamérica. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre o Christian, um jogador que teve para sair do clube, isso foi público, né? Ele até na rede social ele tinha meio que se despedido, mas por algum motivo ele acabou não saindo e foi reintegrado ao elenco. Já é a segunda vez que você utiliza, ele entra fazendo o gol. Qual era o plano anterior para ele? O que você imagina com ele, já que ele ficou para essa temporada? O Christian é um dos jogadores, dentro da posição dele do Brasil, que melhor faz o que ele faz, que joga de costas para o gol e tem muita facilidade de entrar na área. O Christian é um meia, né? Que tem um poder de marcação muito forte, mas ele tem muita qualidade. Então, como todos os outros jogadores que nós temos no plantel, é um jogador que tem uma característica muito específica e dentro da possibilidade eu vou utilizar ele porque é um jogador muito interessante e muito bom. Paulo, boa noite. João Guilherme, da Rádio Banda B. Boa noite, João. Paulo, 4 jogos, 4 vitórias seguidas. Se eu não estou enganado, a última vez que aconteceu isso foi em 2012. Então, depois de 11 anos, o Atlético consegue 4 vitórias nas 4 primeiras rodadas. Mas hoje, em específico, ficou um sentimento que o Atlético poderia ter definido o jogo antes pelas oportunidades que o ataque criou? Sim, sim. Mas isso não é uma preocupação minha. Sim, é uma questão de ajustes. Sinceramente, eu acho que hoje nós tivemos, se eu estiver enganado, vocês podem até me corrigir, umas 10 chances de gols, assim, sabe? Mas o importante para mim, nesse momento de alicerçar a equipe, é que a equipe construiu de um lado, construiu do outro, construiu por dentro, e a gente foi muito pouco questionado na parte defensiva, assim, sabe? Então, para mim, o importante nesse processo que a gente está, que eu venho falando, eu estou muito satisfeito e vamos continuar nessa linha aí, sempre com os ajustes e como eu sempre falei. Paulo, Edson Tomás, da Rádio CBN. Boa noite, Edson. Queria que você falasse um pouquinho também a respeito do Zé Ivaldo e do Madison, né? O Zé Ivaldo que já tem o reconhecimento da torcida, enfim, e o Madison também, pela passagem pelo clube. No seu entender, qual foi o desempenho desses dois jogadores? E falasse também, né, a gente já conversou no sábado, no jogo contra o Maringá, da presença da torcida. Hoje, entre os 6 maiores públicos da história da Arena, a presença da torcida, das mulheres, das crianças. Mais uma menção aí para você fazer a respeito do comparecimento deste público hoje. Sobre esse público aí, que foram 37 mil hoje, né? É muito lindo a gente ver, é muito bacana, e eu volto a falar assim, isso é uma mensagem de paz para todos nós. E quisera eu que tivesse mais exemplos assim, uma torcida leve, uma torcida apaixonada, uma torcida com um grito fino, refinado, de paixão, de amor ao clube e automaticamente de paz. Então é muito lindo e a gente fica muito grato de ter essa oportunidade de estar perante eles e também, como atleticanas e atleticanos mirins,
também a gente ofereceu um bom jogo, um bom volume e uma vitória para eles. Então é muito, muito bom. E a outra pergunta foi... o Zé Ivaldo e o Madison, não preciso falar nada deles, a torcida do Atlético conhece muito mais, inclusive, do que eu, provavelmente, são jogadores que têm uma história, então não era preocupação nenhuma minha de colocar eles. Eu só dei o tempo, dentro do que eles estavam em outras equipes, dentro da pré-temporada que aconteceu, eles não treinaram a primeira parte, então eu só dei o tempo para eles, a treinabilidade, para que eles entraram muito bem. O Madison, eu poupei ele porque ele faz um bom tempo que ele não vem jogando uma partida oficial, então, mas enquanto ele esteve em campo, ele esteve muito bem, assim como o Zé Ivaldo. Tiveram alguns erros, normal, mas os acertos foram muito, muito superiores a tudo isso. Boa noite, Paulo. Alexandre Senechal, da Jovem Pan News. Você falou sobre o Madison agora, eu queria falar sobre os outros 2 reforços já confirmados pelo Atlético. A gente já sabe que já está chegando um zagueiro aí também para reforçar o teu time. Mas sobre o Arriagada e sobre também o Fernando que ainda não estreou, né, pelo Atlético. A torcida tem até pedido muito ele, tem muita curiosidade de ver um jogador que, pelas palavras de torcedores, o substituto do Abner, né, para ser titular do Atlético. E também o chileno, que já está 6 meses sem atuar profissionalmente, né? Ele que foi afastado do Colo-Colo. Eu queria saber as condições dele, se é opção sua, se ainda realmente não estão em condições mesmo, eles que já estão os 2 à disposição. Né? Sim, o Luciano ele foi inscrito ontem. Ok, agora ele tá ok para ser relacionado. É um jovem jogador ainda que vem treinando e vem evoluindo muito nos treinos. A gente está se preocupando muito em trabalhar específico com ele. É um jovem, né? É um guri ainda, mas que tem um potencial bem bom. O Fernando a gente já acompanhava há algum tempo, né? Esse jogador é um jogador também que tem um potencial muito, muito bom. Como ele veio da Chapecoense, ele estava treinando lá e tinha feito alguns jogos amistosos, e dentro desse alicerçar a nossa equipe, ele já poderia ter, hoje, por exemplo, ele já teria condições físicas, não digo de 90 minutos, mas de jogar. Mas dentro da mudança que eu fiz, coloquei o Zé Ivaldo e o Madison, eu não quis colocar mais um jogador novo no setor defensivo. Então, no próximo jogo, não garanto aqui porque tem que ver toda a situação, no próximo jogo ele é uma peça que é bem cotada para iniciar a partida contra o São Joséense. Paulo, boa noite. Boa noite. Flávio Darim, da RPC e do GE. Globo. Claro que ainda tem muita coisa para rolar nesse ano, são muitos jogos, uma temporada extensa, mas o primeiro grande objetivo, claro, depois do Campeonato Paranaense, é a Libertadores. Talvez os companheiros de imprensa vão lembrar, a torcida também, de um jogo muito ruim que o Atlético fez em Ibagué, em 2019, contra o Tolima, uma estreia de Libertadores, porque o time de meninos estava jogando estadual e aquele foi o primeiro jogo do ano. Todo esse planejamento que vocês fizeram tem a ver com esse carro-chefe que é a Libertadores no primeiro semestre, para não sofrer tanto até como foi ano passado, até a última rodada ali da fase de grupos, o Atlético brigando para classificar, para ter uma largada mais inteira, digamos assim? Sim, também, mas também de dar ritmo para os nossos jogadores, né? A questão também de confiança, a questão de encaixes, né? A questão de a gente ver se a gente precisa repor alguma peça, alguma situação. E também a questão de conquistar o Paranaense. Então, dentro disso é o nosso objetivo e estamos focados nisso aí. Paulo, boa noite. Pedro Mello, do Paraná Portal. Boa noite. O Atlético está no meio de uma sequência de 5 jogos sem viagens. 2 jogos em casa, agora tem o São José em São José dos Pinhais e mais 2 jogos em casa. O quanto isso facilita, porque é um início de temporada e o fato de não ter viagem ajuda a você observar mais jogadores, a observar o time, um elenco no geral? Sim, dentro disso aí também foi a questão de eu utilizar nas primeiras 3 partidas uma mesma equipe, porque a gente tinha essa questão aí de ter essa sequência de 5 jogos. É importante para nós, porque a gente fica em casa, do lado do nosso torcedor, com o nosso estádio que é muito lindo e tem a questão da grama também, que a gente está mais habituado do que o adversário, então é importante isso aí, e o mais importante de tudo isso é aproveitar esses jogos aí para fazer pontos, somar pontos, obter vitórias, fazer a gordura, porque cada jogo que a gente ganhar, mais
possibilidade de rodar o elenco a gente tem. Então o planejamento está sendo bom nesse aspecto também. Oi, Paulo, boa noite. Monique, da Rede Boa noite, CNT. Monique. Eu não sei o exato, mas se eu não me engano foram de 10 a 12 chances criadas, como você falou, durante a partida. O quanto é importante isso para você? A gente não acompanha treino, mas a gente sabe que você trabalha intensamente a questão da construção das jogadas no treino, também a pressão que a gente viu, né, após perda de bola, enfim. Essas chances apresentadas hoje representam justamente isso, o reflexo do trabalho diário que você tem no CT com os atletas? Não tenho dúvida nenhuma. E eu fico muito feliz que os atletas estão, num rápido espaço de tempo, eles estão assimilando isso e tentando transformar, fazer dentro de campo. E eu sou consciente disso, e também todos nós devemos ser também, que perfeição não existe, né? A gente vai correr atrás dela, de ficar mais próxima dela, mas perfeição não existe. Mas para o início da temporada, dentro daquilo que a gente trabalhou e vem trabalhando durante os dias de trabalho no CT, a gente está num volume bem interessante para início. Então, esse é o processo, é aquilo que eu venho falando. Estamos alicerçando a equipe. Hoje nós fizemos um gol de bola parada, que fazia algum tempo que o Atlético não fazia. Então, dentro disso aí, os jogadores entendendo melhor os conceitos, as ideias e transferindo para dentro de campo, é um processo que eu, como treinador, tenho que saber que a gente vai errar algumas vezes, mas o mais importante é o contexto geral, e que está sendo muito bom.